Fala galera, bem-vindo ao canal Polêmica FC. No vídeo de hoje vamos trazer a treta na entrevista coletiva do treinador Rogério Ceni. Depois da derrota aí de 1-0 do Flamengo sobre o Bahia, no Maracanã, ele reclamou contra o árbitro Daronco, ele mesmo, contra a cera também do goleiro do Flamengo e até falou sobre um esquema que sempre é favorável para o lado flamenguista. Saca aí tudo que o treinador Rogério Ceni falou na entrevista coletiva que causou polêmica, inscreve no nosso canal e bora para o vídeo de hoje. Com gol de Arrascaeta no primeiro tempo, a 7 minutos. 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. Olha o Rogério Ceni indo para cima do Daronco. Rogério Ceni muito bravo ali, tentando argumentar alguma coisa com o Daronco. Aí cumprimenta o Pedro e vai embora o Rogério Ceni, depois de reclamar muito ali com o Daronco. Boa noite, Rogério. Matheus Aguiar, do BTB Esporte. Nos minutos finais da partida, o Bahia ficou com um jogador a mais durante 18 minutos. E mesmo nesse período não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade de gol. Ao que você acha que faltou ao time para conseguir aproveitar essa vantagem numérica e criar mais oportunidades e poder empatar o jogo? Primeiro aos 10 do árbitro que ele segurou, que foi 13 de acréscimo, porque segurou muitos minutos no chão. Segundo, a falta de coragem do árbitro de dar mais minutos depois que ele já tinha levantado a placa. Então, assim, desses 18 que você falou, que foi 40, 85, mais ou menos uns 60% dele foi de jogo parado. O do Rossi, que ele é experiente e gasta muito tempo no tiro de meta, você pode escolher de várias formas. E também, porque no momento que é expulso nós não tínhamos mais trocas, Então nós já estávamos com o Nico, que já cansado, é um volante, nós estávamos com o Rezende, um volante defensivo, mais 2 zagueiros. Então, assim, dentro do que nós nos propusemos, até tivemos uma escapada com o Punga, finalização, que o Rossi defende, o Williams, uma bola escapada que traz, bate para fora, mas realmente nós não tivemos depois de cansado, de seja correr 85 minutos atrás do Flamengo, você já está um pouco a perna um pouco mais pesado, um pouco mais cansado, e ainda tem o lance do VAR, que tenta encontrar um pênalti onde não existe pênalti, para dar aquela esfriada no jogo que é tradicional quando necessário aqui no Maracanã, dar aquela tranquilizada no jogo, aí depois o jogador cai, o juiz não dá mais nenhum minuto de acréscimo, tudo dentro dos padrões como é. Então, dos 18 que você se refere, talvez 13 tenha sido gasto pela arbitragem. Boa noite, Rogério. Alana Fonseca, da Mosaico. Em alguns momentos, falando do comportamento tático do Bahia, Iago, Jean e Juba, eles caíram mais pro lado esquerdo. Eu não entendi o começo da tua pergunta, peço desculpas. Não, tudo bem. A minha pergunta é mais sobre o comportamento tático do Bahia. Que em alguns momentos, Jean, Juba e o próprio Iago, eles caíram mais pro lado esquerdo. Foi a ideia desde o começo ou você acha que acabou congestionando no meio do jogo? Na verdade, Juba joga de lateral esquerdo, o Jean joga de volante pela esquerda e o Iago jogou como um atacante pela esquerda. Então faz sentido os três estarem próximos pelo lado esquerdo. Estranho seria se eles estivessem do outro lado. Mas eu acho que hoje era um lado até mais forte nosso, de projeção, de chegar à frente, porque o Juba tem boa ultrapassagem, fez uma jogada boa no primeiro tempo, que acho que é o Jean que põe uma combinação de passes, ele põe o Juba para trás. Então, assim, dentro da nossa expectativa era ter mais triangulações, mais um quarto jogador chegando para poder atingir o lado do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que marca muito forte, muito alto, firme, bem compacto, E jogamos com um time que não é tão costumeiro para nós hoje. Mas sobre os três estarem do lado esquerdo, está de maneira correta, porque é assim que a gente escalou, para ter os três predominantemente do meio para a esquerda. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. José Fernández para el diario AS. Quería preguntarle por un tema que usted ya ha tocado anteriormente en otras conferencias de prensa, que es el calendario brasilero. Llega el mes de abril, de mayo, donde se juegan cosas importantes los equipos brasileros y todos los de Sudamérica en las competencias de la Conmebol, en la Libertadores y la Sudamericana. Y el calendario del fútbol brasilero por ahí hace que los equipos no lleguen tan frescos y usted tenga que, por ejemplo, cuidar futbolistas hoy día pensando en la definición de la semana próxima. ¿Qué solución le encuentra a este problema del calendario? Posso te responder em português? Sim. Ok.
Eu acho que nós estamos jogando desde o dia 23 de janeiro sem nenhuma folga de meio e fim de semana. Então, assim, eu acho que as equipes acho que o Flamengo não é muito diferente, talvez no começo do ano tenha um pouco diferente. Nós tivemos a pré-Libertadores ainda para incluir, nós temos a Copa do Nordeste, que é uma outra competição que a gente participa. Se você se classifica para as grandes competições, infelizmente, você tem que cumprir calendário de televisão. O que paga o futebol é a TV, né? Então, não importa muito para aqueles que transmitem futebol de uma maneira ou outra, se o jogo seja um jogo de melhor qualidade, se o gramado tenha muita qualidade. O que importa é ter na tela das plataformas, streaming e tudo, né, que tenham jogos para se mostrar. Então, assim, o que a gente tem que fazer é tentar qualificar elenco, crescer em matéria de elenco, o que já gera um custo maior também de administrativo para o clube, né? Porque quanto mais jogadores você tem, mais alto fica o teu custo do futebol. E para atender as necessidades que tem todas essas confederações, a própria Conmebol, a CBF, que são, na verdade, as competições que pagam os salários nossos, dos jogadores, que sustentam os clubes. Então nós temos que tentar se adaptar a isso, porque não tem ao menos uma perspectiva de melhora ou de diminuição de jogos, porque também ninguém quer diminuir os seus salários. Então nós temos que continuar trabalhando e tentando encontrar maneiras de rodar times para um menor número de lesões, mas é natural. O ex-árbitro PC Oliveira analisou a partida e falou no Troca de Passes tudo o que achou sobre essa polêmica entre Flamengo e Bahia. Bora acompanhar. Rapidinho aqui pelos lances, começando com a expulsão do Gerson, PC. É isso, um lance que o Daronco no campo de jogo aplica o cartão amarelo nessa disputa dele com o Eric Pulga. O VAR Rafael Trace recomenda a revisão, né? Em campo a aplicação foi de cartão amarelo e após a revisão do VAR recomendada pelo Rafael Trace, o Daronco muda a cor do cartão, aplica o cartão vermelho e na minha avaliação o cartão foi bem aplicado, porque esse é o tipo de jogada que o árbitro deve sempre avaliar a forma e a força e o local atingido, né? É uma entrada que é com a sola da chuteira, é uma ação que até foi comentada na transmissão, né? Uma falta naquela tentativa de tentar interromper um contra-ataque para parar o jogo, para matar a jogada, mas é uma ação que tem força e é com a sola da chuteira e atinge muito, muito acima da linha do tornozelo. Primeiro é na canela e aí só depois arrasta e tem essa ação no pé do Eric Pulga. E uma entrada, sim, de jogo brusco grave e o cartão vermelho, na minha avaliação, foi muito bem aplicado. Não há nem o que discutir. Vamos passar para o próximo, então, para a gente agilizar aqui. O possível pênalti a favor do Flamengo, no campo Daronco não deu. O VAR chamou para uma possível revisão, ele manteve a decisão. Inclusive, nesse lance, é importante salientar que o Daronco, antes de ir ao monitor, ele faz o gesto dizendo: eu vou lá para ver, eu quero ver a jogada. Por quê? Existe uma nova orientação que já está em vigor, em que quando ocorre um lance não visto no campo de jogo, é o árbitro de campo que tem que julgar a decisão. O VAR, ele recomenda, é um incidente, é um toque, que aonde o Daronco está, apesar de próximo, ele não teve ângulo, né? No Ninguém viu, né, PC? Nem o jogador do Flamengo reclamou. O Pedro e o Cebolinha, me parece, ali que estavam envolvidos. Isso, Cebolinha que estava envolvido. Ninguém reclamou. Ninguém percebeu esse toque. Aí, qual que é a orientação? Quando tem um incidente não visto, o VAR recomenda a revisão para que o árbitro de campo tenha que julgar se houve ou não a infração. É uma orientação, eu até discordo, porque no meu ponto de vista o VAR é um árbitro de futebol, claro, com condições de avaliar situações se é erro claro e óbvio ou não. Mas dentro da nova orientação é sempre o árbitro de campo que vai decidir. A bola efetivamente toca na mão do Domingo, mas ele está caído no chão, tem o Cebolinha na disputa que cai por cima dele e ele tem um movimento apoiando, muito mais de reflexo de um jogador do Flamengo que está em cima dele ali, e a hora que ele sente o contato da bola, inclusive ele recolhe. Não é uma mão deliberada que ele leva a mão para tentar interromper a passagem da bola, é muito mais uma ação de reflexo e ainda se protegendo do Cebolinha que estava em cima dele. Para mim, um toque acidental, o VAR recomendou a revisão. Total ali. Uma confusão ali total na área. E dentro dessa nova orientação é o árbitro de campo que tem que julgar. E para mim a decisão do Daronco foi correta. Para mim não é uma mão deliberada. Para mim não houve pênalti. Muito claro, né? Alguma dúvida não, né?
Vamos ao próximo, então, aqui. É só um detalhe, né, Felipe, antes da gente passar para o próximo, é que sempre surge uma impressão de quando o VAR chama é para marcar penalidade. Então a gente tem que começar a acostumar nesse novo procedimento. Orientação à brasileira. Isso, que nem sempre o VAR tá chamando para dizer, olha, foi pênalti. Muito mais é para checar. O VAR nasce errado, né, PC? O nosso VAR nasce errado. Infelizmente, nós vamos contra o mundo aqui. É incrível o que a gente faz. Uma possível expulsão domingo, né? Alguns torcedores do Flamengo pediram uma expulsão do jogador do Bahia. O jogo é sábado. Por um lance que eles estão dizendo que foi parecido com... Ah, não, esse é outro lance. A gente só precisa voltar, vamos voltar que é o lance pro anterior. jogo do Flamengo, é o lance anterior. Isso é a entrada a disputa domingo, novamente o Mingo, com o Wesley. Esse é um lance que está sendo muito comparado nas redes sociais, mas para mim é um lance que tem diferenças. Com o Wallace, não é com o Wallace, né? Com o Wallace. É um lance que para mim tem diferença, porque ele chega atrasado, ele pisa, ele tá pisando no pé, para mim uma entrada temerária de cartão amarelo, não é aquela entrada por cima, que é com a sola da chuteira, na canela do adversário, isso. Toca a bola antes, né? Tocando a bola antes, e não é aquela entrada acima da linha do tornozelo, com força excessiva, é uma disputa que ele chega um pouco atrasado, olha só, tem um toque na bola, e na continuidade do movimento ele pisa no pé do Wallace, para mim uma entrada temerária de cartão amarelo. É inevitável, inclusive, a comparação, né? Sim, em função do Gerson, mas são jogadas diferentes. Porque o pé acaba seguindo, assim, é perigoso. Às vezes você vai numa coisa, você vê que ela vai. É inevitável aquele contato. Dividiu a bola ali, né? Mas a bola espirra, né? Mas não tem uma ação que a gente fala de ação adicional, né? Ele toca e pisa, vai apoiar o pé em algum lugar. Diferente quando o jogador chuta e não recolhe, vai com a sola levantada, pegando na canela do adversário, muito acima da linha do tornozelo. É uma jogada bem no limite, mas para mim uma entrada temerária de cartão amarelo. Tô contigo nessa. E aí, galera, o que vocês acham aí? Algum esquema de manipulação sobre o VAR ou sobre a arbitragem para favorecer o Flamengo? Use o espaço no nosso comentário, deixe aí sua opinião. Espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí nas suas redes sociais e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Polêmica FC. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.